Seja bem-vindo a mais um podcast da Academia Judaica, podcast Preciso Saber. Neste episódio, nós vamos tocar em um tema que é o tema da espinha dorsal da academia, educação judaica. Eu sou Karina Calandrin, sou host do podcast aqui da academia e também professora dos cursos aqui da nossa plataforma. Como formar jovens judeus que são conscientes e, ao mesmo tempo, críticos e informados da sua tradição e da comunidade judaica. Como inovar sem romper. Como acolher a pluralidade das famílias e, ao mesmo tempo, manter um projeto pedagógico coeso e comprometido. Para conversar sobre todos esses temas e debater um pouco sobre essa temática, tenho a honra de receber Thelma Polon, que é diretora pedagógica do Colégio Eliezer Max, do Rio de Janeiro. Ela é uma referência em educação judaica no Brasil, pedagoga, mestre e doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro e com longa trajetória em gestão escolar e também em política educacional. Thelma, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado esse convite de fazer parte aqui do nosso podcast. Eu já quero começar, fazendo uma pergunta que eu sei que é um pouco ampla, eu entendo, mas é para a gente iniciar essa conversa, que é uma provocação também. Na sua opinião, é possível ter uma identidade judaica institucional forte e, ao mesmo tempo, acolher a diversidade em um mundo judaico contemporâneo? Olá, Karina, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco dessas reflexões, desse pensamento com a comunidade da Academia Judaica. Eu diria que a diversidade caracteriza, o mundo judaico, é um dado, é um fato, E para além das correntes, das várias interpretações que existem sobre as fontes judaicas, tem ainda como cada família pratica o seu judaísmo, E isso é muito contemporâneo, O que cada um preserva, o que cada um carrega como valor e tal. E a educação, uma escola judaica, ela precisa sim ter muito claro a sua identidade institucional, para que essa clareza chegue às famílias. Porque uma escola que não define com clareza aquilo que ela valoriza, aquilo que para ela é valor, aquilo que ela de fato tem como eixos estruturantes da sua proposta pedagógica, pode se tornar uma escola que tente agradar a todos. E o problema de quem tenta agradar a todos é que acaba não agradando ninguém, porque aí incorre no risco de uma incoerência, de uma inconsistência, de prometer e não entregar, Então, esse trabalho de definição de uma identidade é condição sine qua non para uma escola judaica que se propõe a acolher essa diversidade, porque as famílias têm que estar muito informadas de como isso acontece naquela instituição. E, se possível, ter escolha, o que é muito importante também. Sendo escola judaica, eu acho que todas são igualmente ótimas, Todas são igualmente, certamente boas, de bom nível, e aí eu acho que o que é preciso é a família saber como aquela escola pensa e pratica o judaísmo, para que ela esteja ali e seja uma relação de construção e de crescimento e de parceria em prol do desenvolvimento das crianças e dos jovens. Perfeito. Isso puxa um pouco para a gente pensar no cotidiano escolar, porque como isso se traduz no cotidiano escolar? Pensando nos desafios que se apresentam, claro, respeitando a faixa etária de cada ano escolar, mas como que se une, então, como você bem pontuou, essa diversidade dos alunos nesses eixos estruturantes que a escola apresenta para as famílias e como isso vai se apresentando, então, nos desafios cotidianos? Então, na escola que eu trabalho, na escola Eliezer Max,
houve um processo muito longo, muito intenso e muito frutífero de reflexão sobre quais seriam esses eixos estruturantes do currículo escolar, né? E nós chegamos a eixos que eram eixos, assim, conceitos que eram muito caros àquela comunidade. Então, quando a gente falava assim de identidade, de comunidade e pertencimento, ética, alteridade, até porque é uma escola que se assume como uma escola pluralista, eh, esses eixos eles foram ajudando a estruturar todos os projetos curriculares a cada série. Então, na educação infantil, por exemplo, esses eixos eles até são abordados de forma muito global, porque a educação infantil não exige tanta especificidade de cada conceito. Mas a partir do ensino fundamental 1, cada um desses eixos ele foi dando o tom para os projetos integrados de cada série. Então, o primeiro ano do Fundamental 1, o eixo orientador do currículo é a identidade. Desde os livros literários que a gente escolhe, aos projetos integrados, tudo se refere ao tema da identidade e, claro, a identidade judaica no centro dessa reflexão. No segundo ano, comunidade. As crianças vão estudar as comunidades judaicas do entorno, do mundo, e vão comparar com as comunidades que elas frequentam, que elas participam, e assim por diante. A cada série, a gente, em função dessa definição e dessa priorização, a gente redefiniu estudos de campo, passeios, escolhas de literatura de apoio. Todo o currículo foi se constituindo para dar sentido a esse judaísmo que foi colocado no centro do projeto pedagógico, né? Então, a cada série, até o ensino médio. Até o ensino médio, quando a gente tem a viagem internacional, que os alunos vão conhecer Polônia, Israel, ou dependendo das circunstâncias, esse ano fizeram Hungria, Israel, a gente tem esses eixos orientando a prática, a reflexão e o planejamento escolar. Perfeito. Isso me coloca, né? Eu também sou professora de escola judaica e aí várias coisas que você coloca assim me encantam, porque, nossa, isso que você descreve é um sonho, acho que para qualquer educador da área judaica é um sonho colocado em prática, né? E como que, eu penso várias coisas que você foi me falando, eu fui refletindo sobre e pensei em alguns desafios que se apresentam, porque é uma escola pluralista, né? Eu também atuo numa escola pluralista, e com isso são alunos com diferentes backgrounds familiares, com diferentes vivências judaicas, às vezes que não têm vivência judaica. Eu até me identifico com isso, por exemplo, eu não tive uma vivência judaica forte na minha formação, fui ter só depois de mais velha, e que vão estudar em um colégio judaico, às vezes entram no meio, não entram desde o início, né? Desde o ciclo 1, por exemplo, entram no meio desse processo. Como que vocês fazem essa inclusão dessas crianças com diferentes, né, e jovens também, né, adolescentes, dentro desses eixos, com essas diferentes vivências, incluindo eles nesse projeto, né? Pensando nessa única identidade no sentido judaico, mas, ao mesmo tempo, com diferentes vivências e diferentes perspectivas judaicas. Sem dúvida, a chegada de crianças ao longo do processo, ou mesmo de jovens ao longo do processo, traz sempre o desafio da integração, né? Mas a escola, felizmente, tem a marca do acolhimento. Isso é algo que está na fala dos pais, está na fala das crianças, dos adolescentes. Então, eu acho que com muito acolhimento, com muita sensibilidade, as crianças vão sendo convidadas a participar dessas práticas, né, desses estudos de campo, desses estudos, né, e não só as crianças ou os jovens, os professores, os educadores que não são da área judaica. Porque numa escola judaica, você também tem muitos educadores que não são da área judaica. E aí a gente tem todo um cuidado de trabalhar esses conteúdos para que as famílias também se sintam acolhidas, né? Na nossa escola, por exemplo, nós temos famílias que são casamento misto, né? Num percentual bem menor
famílias que procuram a escola pela qualidade do ensino ou porque viu o nome da escola nos rankings, a escola está sempre muito bem posicionada e que procuram pela qualidade, mas seja como for, há uma preocupação com esse acolhimento. Esses ensinamentos, eles são trabalhados de forma integrada, articulada aos outros componentes curriculares do núcleo comum, né? E, por exemplo, quando a gente produz uma comunicação para as famílias, a gente, na medida do possível, vai traduzindo esses termos, vai informando sobre o significado de cada Hag. A gente produz uma espécie de uma carta falando, olha, agora é Purim, o que a gente está celebrando, como que é essa comemoração, não só para quem já é da comunidade, mas para aqueles que chegam poderem se integrar e entender o contexto e participar disso de uma forma significativa. Nossa, fantástico, fantástico. E pensando na sua experiência, né, não só no Eliezer, mas na sua experiência enquanto educadora, né, na educação, como que vocês pensam, né, você pensa e como o Eliezer pensa o ensino judaico, não só em valores, porque isso acho que você já descreveu muito bem, mas o ensino judaico, por exemplo, das fontes judaicas, né? Que é algo que é um desafio. Na academia nós discutimos sempre bastante isso, que é algo que tem se perdido, né? Nós gravamos um episódio com o Mário, né? Com o Mário Fleck, fundador da academia, e é algo que a gente sempre discute, né? A gente precisa voltar às fontes, a gente precisa voltar, né? A gente não pode desconsiderar, achar que já passou, é antigo, é velho, etc. Não, né? Tem a sua importância para nós hoje, mesmo que a gente não acredite que, né, a partir da interpretação religiosa, que é algo escrito na pedra, que não possa ser, né, reinterpretado, mas tem a importância na construção da civilização judaica. Então, como vocês entendem esse ensino, pensando numa escola pluralista, então não é uma educação religiosa necessariamente, mas como vocês inserem o ensino das fontes judaicas no currículo? Uhum. A escola, que se assume como uma escola não religiosa, ela não deixa de valorizar as fontes judaicas. Eu parto do princípio de que tem determinados conhecimentos que são monumentais, como produção historicamente acumulada pela humanidade. Alguns conteúdos, alguns conhecimentos, algumas fontes são monumentais. Elas precisam ser preservadas para as futuras gerações. E lá na escola, no momento atual, a gente está justamente em parceria com a Academia Judaica, Rabino Ruben, Rabina Kelita Cohen, que vão ao Rio de Janeiro e que prestam uma assessoria para a nossa escola, justamente definindo a nossa biblioteca de fontes judaicas. Está sendo um trabalho belíssimo, porque esse currículo que eu descrevi, que tem sido construído, né, nesses últimos anos, a gente teve um cuidado de apresentar para eles quais as fontes que eram utilizadas a cada série, em cada projeto, em função desses eixos organizadores. E nesse momento a gente está justamente ampliando o nosso repertório de fontes, porque eu acho que toda escola precisa ter a sua biblioteca de fontes judaicas respaldando esse currículo. Na escola Eliezer Max, a gente até trabalha com um conceito ampliado de fontes. A gente não só trabalha com fontes bíblicas, rabínicas, mas também as contemporâneas. Então, a gente vai à filosofia judaica, a gente vai a autores da literatura clássica. Então, Clarice Lispector, para a gente, pode ser uma fonte judaica, né? E é com esse repertório muito ampliado de nomes importantes das ciências também, das várias áreas do conhecimento, que a gente vai enriquecendo esse currículo e vai fazendo com que essa escola tenha esse diferencial enorme em relação a outras escolas que ficam no currículo nacional, na base comum curricular. Esse é o grande diferencial de uma escola judaica. Muito bom isso que você citou, que as fontes também são contemporâneas. Sim. Porque isso é algo que uma vez me comentaram, uma professora de literatura judaica, inclusive. Ela citou assim que ela usava no curso dela, no colégio, autores contemporâneos. Uhum. E que às vezes os alunos ficavam incomodados, né? Porque para eles aquilo não era literatura judaica. Mas se é um judeu que escreveu um livro,
É literatura judaica, né? É parte, né, da construção. Nós ainda estamos construindo, né? Enquanto judeus estamos construindo, né, a literatura judaica, estamos construindo as fontes. Então, assim, não é algo que ficou preso no passado, em hipótese alguma. Então, a gente, desde de fontes, né, clássicas como modernas e contemporâneas, hoje em dia não dá para pensar um ensino para crianças e jovens que desconsidere as contribuições de um Spinoza, de um Levinas, sabe, de Walter Benjamin. Benjamin fundamenta toda a nossa proposta de educação infantil, né? Entre outras, né? Se você vai adiante nesse repertório, para trabalhar a questão mesmo da Shoah, a gente vai a Hannah Arendt, por exemplo, enfim, são muitos os autores de referência que a gente bebe nessas fontes para poder fazer com que essa escola judaica realmente respire e viva os valores e os conhecimentos que são próprios dessa tradição, né? Perfeito. Isso me traz uma inquietação, porque eu dou aula no ensino médio e, principalmente, né, o curso principal que eu dou aula é do terceiro ano. E no terceiro ano, nós temos o desafio, que é o vestibular, né? Então, é o Enem, é o vestibular, é a finalização, né, da formação escolar básica. E o jovem vai para a universidade. E todas as questões, né? Ele quer desempenhar bem, ele quer sair bem. Você citou que o Eliezer Max sempre tem um bom desempenho nos rankings no Rio de Janeiro, né, imagino nacionais também. Então, eu queria te perguntar exatamente, porque eu sinto isso um desafio, dando uma disciplina da área judaica, de trazer a atenção dos alunos para a disciplina da área judaica neste momento da formação deles. Porque eu entendo, né? Eu já passei por isso. Nós estamos naquele momento, a gente quer passar no vestibular, a gente quer entregar um desempenho, né, de ser aprovados, ter um bom desempenho no vestibular, mas é uma escola judaica. Não dá para abandonar o currículo judaico, senão seria uma outra escola qualquer e não uma escola judaica. Então, como que no Eliezer Max vocês lidam com isso, pensando nessa ansiedade dos jovens no final dessa formação? A gente leva o currículo de História Judaica até a segunda série do ensino médio, como preparatório para essas viagens internacionais, ou mesmo depois que eles retornam dessas viagens, né, para elaboração e sistematização de muitos saberes. Mas, desde o ensino fundamental 2, a gente trabalha com o conceito de módulos, que são temas muito contemporâneos, ligados à realidade de Israel, à cultura judaica, amplo senso, né, cinema, culinária, debate sobre temas candentes da Bíblia, não importa. Cada ano a gente seleciona um elenco variado de eletivas e que compõem a programação desses meninos. Eu entendo que tudo isso, para além de estar muito relacionado à questão da formação judaica, ela produz repertório cultural, ela amplia repertório cultural, né? E esses meninos têm muito o que dizer nas situações de vestibular. Eles têm muito o que dizer em redações, eles têm muito o que refletir, isso contribui muito para dar elementos para resolver vários tipos de prova. Então, essa ideia de que no ensino médio a gente tem que focar tão somente em determinados conteúdos que são aqueles que caem no vestibular, me parece um erro estratégico, né? Esses conteúdos eles são relevantes, mas ampliação de repertório cultural, capacidade de pensamento amplo sobre a realidade, capacidade de estabelecer relações e produzir respostas mais originais, mais autênticas, isso conta muito. E eu vejo isso, por exemplo, no resultado dos nossos alunos em redação, que todo ano a gente chega ali, ó, batendo 1000, né, na nota máxima em redação. Capacidade de argumentação, capacidade de posicionamento, capacidade de leitura de mundo. Essa é a grande contribuição da forma como a gente pratica o ensino do judaísmo até as séries finais da educação básica. Perfeito. Isso liga com a minha próxima pergunta, que a gente está falando sobre o entregar resultados, né? Então, vocês conseguem ligar muito bem isso do judaísmo, da estrutura, né, dos valores judaicos, com o resultado do vestibular, o resultado objetivo que eles têm, né, de entrar na universidade.
As famílias têm uma outra cobrança além dessa, né? Vocês recebem outro tipo de cobrança, por exemplo, fluência em hebraico, algum outro tipo de saber que excede, né, esses eixos que nós já tratamos aqui? Olha, as cobranças são múltiplas, né? E todas elas válidas, sem dúvida. A gente respeita também essas demandas. Mas, assim, a sua pergunta aqui contém vários subtemas, né? A gente procurou garantir, sim, inglês de qualidade. A gente procurou reestruturar todo o ensino da língua hebraica em nome de conquistar uma fluência um pouco maior, já que é tão difícil, né? Os meninos não têm no hebraico a mesma referência, o mesmo contato que eles têm com a língua estrangeira, que é o inglês ou outra. Então, há um esforço da escola em várias frentes. Mas especificamente em relação a resultados, né, a gente costuma dizer que o resultado na Escola Eliezer Max é consequência de uma formação muito consistente que se realiza ao longo de toda a escolarização, de acordo com os microdados do MEC, e a gente sabe disso por experiência própria, são poucos os alunos que entram no meio do processo. Nós temos alunos ali que entraram bebês e que saem só no final do ensino médio. Então, esse resultado ele é muito consequência de uma formação consistente de uma vida inteira, né? E aí, assim, mas quando eu penso nesse resultado, e voltando ao tema das fontes, que a gente já falou aqui, eu penso no Pirkei Avot, né? Se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem eu sou? Né? E se não agora, quando? Então, lá, a gente costuma dizer que tem que ser bom, mas tem que ser bom para todo mundo. A gente não pode, em nome do resultado, deixar ninguém pelo caminho. Então, é uma escola que abraça, sim, uma perspectiva inclusiva. A gente tem uma boa estrutura de apoio para os alunos que apresentam maior dificuldade, seja na língua estrangeira, no hebraico, ou em qualquer componente curricular. E a gente procura também trabalhar muito uma relação de muita colaboração para que todos os amigos da turma saibam que aquilo é responsabilidade coletiva, né? Então, a gente quer chegar lá, a gente quer continuar podendo entregar resultados lindos, mas a gente quer vencer com todo mundo. E eu acho que isso diferencia de uma perspectiva de excelência que, às vezes, algumas escolas praticam, considerando que excelência é para aqueles que vão chegar lá deixando outros para trás, né? A gente não entende assim. Essa excelência tem que ser construída a muitas mãos em nome de trazer todo mundo junto para que todos possam celebrar a sua conquista. Uma pergunta que eu tenho em mente também, né? Estou um pouco também tirando dúvidas minhas, né? Não só, não só dos espectadores, mas também dúvidas minhas enquanto professora, educadora também da área judaica, né? Com certeza. Você falou muito sobre essa inclusão, sobre esse senso de comunidade que é a base quando a gente fala de comunidade judaica. E nós vivemos hoje um mundo que, graças, né, inúmeros fatores, redes sociais, hiperconectividade, né, os algoritmos, etc., que vão além da comunidade judaica, né, isso é da sociedade como um todo, vão elevando os desafios a um outro patamar. E um deles, eu acredito que sim, que é assim, latente na comunidade judaica, não só também na comunidade judaica, mas pensando, né, no próprio antissemitismo, no crescimento do antissemitismo e tudo mais, essa polarização das opiniões políticas, não só em dois polos, mas em diferentes polos de opiniões políticas. E, como eu tenho muito contato com adolescentes e também jovens de graduação, início de graduação, que é mais ou menos a mesma faixa etária, eu percebo muito isso entre eles, e incentivado pelas redes sociais, então incentivado por TikTok, Instagram, então eles veem muito essas opiniões, né, ali em pequenos vídeos, né, pequenos posts, trazem para si, passam a divulgar essa opinião e não aceitam o diferente, né, não aceitam isso. Apareceu alguma situação dessa, né, no colégio? Como que vocês lidaram com isso? Né? Vocês, eu entendo esse senso de comunidade forte que vocês têm, mas como é que vocês lidam com essas opiniões políticas diferentes sobre temas relacionados, por exemplo, a Israel, à comunidade judaica como um todo, né, e temas mais amplos?
Essa questão é uma questão que está posta para a nossa época, né? Para a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, acho que para o mundo, né? E eu digo que um dos objetivos centrais da educação é ensinar o diálogo. E para a nossa escola, que tem na sua carta de princípios a formação de um pensamento crítico e reflexivo, para que isso não caia no lugar de um chavão, de um mero chavão que você só reproduz, né? A gente desde sempre trabalha com a diversidade de opiniões sobre determinados temas. Então, assim, primeiro que nenhum tema pode ser considerado tabu. Se é escola, é um espaço de reflexão. Portanto, a abertura para as questões que estão postas no mundo, a gente não trata como tabu, a gente traz para dentro do debate e traz como? Oferecendo diferentes olhares, diferentes perspectivas de interpretação sobre determinados temas ou cenários e tal. Eu me lembro quando no Brasil tivemos lá aquela greve dos caminhoneiros que parou o país, né? Nós fizemos uma mesa redonda para adolescentes com cerca de 10 convidados para debater o tema. Tinha desde o representante do Sindicato dos Caminhoneiros, né, ao professor de História, que estava lá dizendo por que o país optou pela estrada de rodagem e não pela estrada de ferro para distribuir a sua produção, as pessoas que entendiam de economia. Então, assim, a nossa visão de formação de pensamento crítico é a abertura para o diálogo. E se é diálogo, tem que aprender a respeitar. Realmente, crianças e jovens vêm com essa influência externa de entender que se é debate, é aquele debate no molde do debate político-partidário, que o argumento de um tem que se sobrepor ao argumento do outro e alguém tem que vencer. A gente parte do pressuposto de que ensinar o debate é, às vezes, não fechar uma questão e você sair refletindo sobre os temas e sobre aquilo que as pessoas que estavam com você naquela situação puderam colocar também como argumentos. É claro que a gente não está dizendo que questões graves, como as que assolaram Israel desde 7 de outubro, estão ali para serem debatidas abertamente. A escola também é muito posicionada em relação a isso, orienta muito bem os seus profissionais. A gente abre um espaço interno, caso os professores que estão nessa linha de frente tenham dúvidas ou queiram conversar sobre o tema, mas assim, muita delicadeza, muita sensibilidade, muito respeito a determinados temas para não serem levados só como uma opinião não qualificada para um debate sério como esse que se coloca eventualmente. Mas eu acho que o papel da escola é ensinar o diálogo sempre. Perfeito. Infelizmente, a gente tem que ir encaminhando para o final, mas antes da gente terminar, eu preciso te fazer uma pergunta, que o nome do nosso podcast é Preciso Saber. Então, eu gostaria que você dissesse o que você acha que nós precisamos saber sobre a educação judaica hoje. Então, sem considerando, né, a sua experiência novamente, o que você acha que assim, vamos dizer assim, a cereja que a gente precisa saber sobre a educação judaica? Karina, eu que tenho 40 anos de chão de escola, e me orgulho muito disso, né? Há quase 15 anos na escola Eliezer Max, eu acho que o que as pessoas precisam saber é que a escola judaica produz pessoas, sabe, lá na ponta do processo, com um grande diferencial, com muita capacidade de análise crítica, com um repertório cultural muito amplo, com valores muito sólidos. E essas escolas têm esse potencial de formar cidadãos que vão chegar e vão fazer, sim, a diferença aonde eles forem. Porque eles vão muito bem preparados do ponto de vista acadêmico, eles vão aprendendo a conviver e a trabalhar essas diferenças hoje. É a lição principal de vida. Você preparando o indivíduo para o diálogo, para lidar com as diferenças, com alteridade, com capacidade de se colocar na pele do outro, você preparou para a vida. E eu acho que a escola judaica tem o potencial de contribuir para essa formação e, consequentemente, para melhorar as condições de relacionamento no mundo.
Muito bom. Também gostaria de pedir uma indicação de livro ou de qualquer outro material que você queira indicar para que os nossos espectadores possam se informar mais do assunto, queiram continuar estudando sobre. Sobre educação judaica? Sim. Ao invés de livros, eu posso recomendar a Academia Judaica? Claro. Todo esse repertório maravilhoso de cursos, é lá que eu bebo, a minha fonte inesgotável de conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada. E agradecer muito a Thelma por ter aceitado novamente este convite. Prazer. E agradecer a você que acompanhou até aqui o nosso episódio, mais um episódio de podcast da Academia Judaica, Preciso Saber. Fique ligado nos nossos próximos episódios. A cada 15 dias lançamos, às quartas-feiras, mais um novo episódio do nosso podcast nas plataformas comuns de podcast, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. Peço também que siga a Academia Judaica nas redes sociais para acompanhar novidades dos conteúdos que lançamos com frequência. Até uma próxima!